Segunda-feira, 5 de agosto, e o Jornal da Manhã entra no ar com os principais fatos sobre Paracatu, Minas Gerais e Brasil. Comece bem o seu dia aqui juntinho com a gente. Olá, bom dia, uma excelente segunda-feira para você. O desemprego recuou para 12% no segundo trimestre deste ano. A queda do índice medido pelo IBGE foi de 0,7% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Mesmo assim, 12 milhões e 800 mil brasileiros continuam buscando trabalho. A recuperação vem crescendo no mercado informal. Segundo o IBGE, a população autônoma é a maior desde 2012. Com a nova dinâmica do mercado, as relações de trabalho estão mudando e surgem possibilidades para lidar com a jornada dos funcionários. A assistente administrativa Marília tem horário fixo, registra a entrada e saída do trabalho todos os dias e gosta. Dá para planejar ir na festa do amiguinho, dá para ir para academia, dá para fazer bastante coisas, né? A empresa de call center onde Marília trabalha funciona no horário comercial. A pontualidade dos trabalhadores é uma das exigências por aqui. Nós temos uma carga horária a ser cumprida de expedientes, de atendimento ao cliente, de entrega de aparelhos, prazos para entrega de aparelhos. E aí, por conta disso, nós precisamos ter uma carga horária mais rígida. Nesta outra empresa, o que conta é atender a demanda do serviço. Os 28 funcionários com carteira assinada têm horário flexível. E eu posso alocar o meu tempo da forma que é melhor para mim, que eu consigo fazer as minhas atividades, que eu consigo fazer o que eu gosto. A gente espera que as pessoas trabalhem no horário flexível, mas sabendo o que elas têm que fazer, quando elas têm que fazer e ouvindo elas do como eu vou fazer aquilo. Eu diria que vem junto. A responsabilidade, a autonomia e o horário flexível são coisas que caminham juntos. Hoje, a consolidação das leis do trabalho determina o registro manual, mecânico ou eletrônico do horário, com entrada, intervalos e saída para empresas com mais de 10 funcionários. A medida provisória da liberdade econômica, ainda sem data para ser analisada pela Câmara, deve mudar essa dinâmica. Ela dispensa o trabalhador de bater o ponto. Se houver acordo entre empregado e empregador, somente as exceções serão anotadas, como as horas extras, folgas, faltas e férias. Algumas áreas vão se beneficiar, com certeza. Quando você dá liberdade e o cara passa a entender que ele não está sendo avaliado, um dos indicadores não é a hora que ele entra e a hora que ele sai, e sim o resultado que ele traz, você vai ter, com esse perfil de profissional e função, você vai ter um ganho significativo. E ainda falando de trabalho, olha só, mesmo reconhecido desde 1995 como prática ilegal, neste ano já foram registrados 359 casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O jovem de 19 anos, que não pode ser identificado por questões legais, desembarcou em São Paulo no começo de maio, vindo da Bolívia. Eu saí a buscar trabalho. O destino era uma oficina de costura, onde teve os documentos retidos pelo patrão. O trabalho, intermediado por uma agência de empregos boliviana, renderia ao jovem R$ 1,50 por peça. Um mês e meio depois, recebeu R$ 10 e 2 pedaços de pizza. Obrigado a trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, ele decidiu fugir e procurou autoridades. Na manhã me escapei. O Código Penal define como trabalho o análogo à escravidão submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitar a pessoa a condições degradantes ou restringir sua locomoção. São situações de trabalhadores dormindo no chiqueiro, sem água potável, guardando água em recipientes de agrotóxicos, sem comida saudável, sem nenhum equipamento de segurança. É o conjunto de situações, de graves violações, de desrespeito à legislação trabalhista, que vai caracterizar uma violação à dignidade do trabalhador e ser considerado assim trabalho escravo. Quase 54 mil trabalhadores foram resgatados desde que o governo brasileiro reconheceu a prática ilegal em 1995. Além de uma questão social e criminal, o prejuízo é também econômico. 100 milhões de reais foram pagos em verbas rescisórias e salariais depois da fiscalização. Só neste ano, 359 casos foram identificados em 12 estados e no Distrito Federal. O grande desafio é o acolhimento dessas pessoas. Fazer o acolhimento, fazer o encaminhamento, às vezes até para voltar ao país de origem, ou então para ser reinserido aqui no mercado de trabalho, no trabalho regular. Segundo as autoridades, nos últimos 5 anos, o esquema ligado ao trabalho análogo à escravidão ficou mais sofisticado.
grupos criminosos passaram a registrar os trabalhadores como microempreendedores individuais. E o número de laranjas intermediários aumentou para tentar despistar a fiscalização. O encontro, hoje em São Paulo, reuniu autoridades e organizações que combatem a chamada escravidão contemporânea. O Estado tem que estar atento, né? O trabalho de repressão e o trabalho de acolhimento dessas pessoas. Para que elas possam recomeçar. E o que você espera a partir de agora, para você? Trabalhar. E o nosso assunto agora é política. Ao se referir ao desaparecimento do pai do presidente da OAB, Jair Bolsonaro, perguntou: para que serve a OAB? Serve para defender a democracia e os direitos do cidadão. Confira na reportagem a seguir. Manifestos em defesa das mulheres fazem parte do calendário da Ordem dos Advogados do Brasil. Desde 2013, a entidade tem uma comissão especial para tratar de questões como o feminicídio. Um trabalho que rende frutos. A Isabela presidiu a Comissão da Mulher Advogada em Santos, no litoral paulista, e lutou para a cidade ter uma vara judicial contra a violência doméstica. É uma medida protetiva muito grande, porque a demanda é enorme e quando a gente não tem juízes especializados, eles não têm o mesmo olhar sobre a causa. A luta das advogadas é mais um capítulo na história da OAB. Criada em 1930, a entidade atua na defesa das liberdades desde o Estado Novo. Foi uma das principais vozes contra a ditadura militar. Participou das diretas e contribuiu na Constituinte. Também foi voz ativa nos processos de impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff. Nos anos 68, 73, 78, há sempre intervenções da Ordem dos Advogados, de seus presidentes ou dos advogados em representação da Ordem, tratando de temas fundamentais para a cidadania. Seja em pequenas ações ou em grandes campanhas, toda vez que a OAB se mobiliza para defender ou cobrar direitos da sociedade, ela está simplesmente cumprindo à risca o que determina uma lei de 1994, o Estatuto da Advocacia. Está no artigo 44. A ordem tem como finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, além de agir para a boa aplicação das leis, defender e disciplinar a atuação dos advogados. É uma entidade que trabalha muito, uma entidade muito atuante, independente de quem seja o presidente do momento, independente da questão política, ela é imprescindível para que a gente possa manter a democracia. A Ordem sempre tem um exame por suas comissões, por pessoas abalizadas, que analisam juridicamente e com um olho no direito e um olho nos direitos humanos que ela é encarregada de proteger por lei.